Cristo ressuscistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vós dispersareis cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, boa noite. Nós sempre aprendemos que na liturgia não se dá bom dia, nem boa noite, nem boa tarde, porque a liturgia é atemporal, né? Mas eu quis saudar vocês com boa noite, então me permita esse erro aqui. Meus irmãos, a liturgia de hoje, não é? É algo belíssimo que vem nos ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. E se vocês escutaram bem E se vocês escutaram bem a primeira leitura, é exatamente aquilo que nosso Senhor deseja realizar na nossa igreja. Que cada um receba o Espírito Santo de Deus. É muito comum aqui na cidade de Jacobina, em ambas as paróquias, né, essa forte celebração no tempo que antecede Pentecostes, né, por conta da cultura da festa do divino. Porém, a festa do Divino Espírito Santo não pode ser para nós uma mera manifestação cultural. Podemos correr o risco de diminuir a celebração a algo meramente cultural. E aí nós pecamos gravemente, não é?
porque a igreja quer nos apresentar o Espírito Santo, né, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E olha só o que os apóstolos dizem quando eles chegam naquela comunidade. Eles podiam perguntar para vocês: qual será que seria a resposta de vocês? Olha a pergunta: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E aí, meu povo, o que vocês responderiam se o padre perguntasse a cada um: você recebeu o Espírito Santo de Deus? Se você foi batizado, certamente o Espírito Santo já está em você, não é? E eles eram batizados, não é? Mas o batismo de João, a resposta deles foi uma resposta tão sincera, tão franca, que é bonito de ouvir a resposta deles. Ele diz assim: olha, nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, muitos batizados também escutam falar do Espírito Santo, mas não o conhecem. Rezam, dizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas se a gente sentar assim e dizer assim, ó, como é que é a tua experiência com o Espírito Santo? Como assim, padre, experiência? Sim, a tua experiência, como é? Ah, padre, eu não sei não. E como você disse que conhece? Você ouviu falar do Espírito Santo? Quem aqui conhece o Silvio Santos? Silvio Santos. Alguém conhece? Conhece? Alguém conhece? Tu conhece? Eu só ouvi falar e só vi ele na TV, eu não conheço. Eu nem sei o que ele toma no café da manhã, o que deixa ele irritado, o que deixa ele feliz. Talvez se eu ler alguma biografia, alguma coisa eu vou saber ali, mas conhecer, ter uma experiência efetiva eu não tenho. Eu conheço a minha mãe, posso falar muito bem o que deixa ela irritada, o que deixa ela feliz. Eu conheço a expressão no rosto dela quando ela está incomodada com alguma coisa, só no olhar dela, sem ela nem falar nada. Aí eu perguntaria para vocês, como o apóstolo perguntou para aqueles lá: vocês conhecem o Espírito Santo de Deus? Vocês reconhecem a voz dele dentro do coração de vocês quando ele aponta o caminho correto? Talvez, se você fosse sincero e dizer: padre, eu não conheço, eu quero conhecer, eu quero ter essa experiência com o Espírito Santo de Deus, que vai conduzir a minha vida, que vai mostrar os caminhos corretos. Eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus e receber os seus dons, para nos momentos mais difíceis da minha vida, eu permanecer forte, porque eu recebi o dom da fortaleza. Percebe como é diferente? Percebe como nós precisamos de fato conhecer, ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Ele deve agir em nós. Nós até cantamos que o Espírito Santo de Deus age em nós e é bonito e a gente ergue os braços, mas às vezes na prática o Espírito Santo não está agindo em nós. Nós estamos agindo segundo a nossa vontade. Quando o Espírito Santo de Deus age em nós, ele transforma primeiramente a nossa vida e depois a vida daqueles que estão na nossa volta. Você não consegue ser a mesma pessoa, meus irmãos. Você não consegue ser a mesma pessoa depois que você experimenta da ação do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ser mais cristão católico só de tradição de ter minúsculo, não é? Não é a tradição da igreja, não. O tripé, tradição, Sagrada Escritura e magistério, mas aquela tradição com T minúsculo. Não podemos.
Ah, porque minha avó era, minha mãe é, agora eu sou também. De maneira nenhuma. Você tem que ser, de fato, cristão católico por convicção, porque experimentou algo. Todos os dias pela manhã você tem que perguntar mesmo o Espírito Santo de Deus, o que você vai fazer junto com Ele naquele dia. Qual a missão Deus vai te dar? No supermercado, você fazendo suas compras, você tem que dizer baixinho: vinde, Espírito Santo. E vai ali comprando as suas coisas. De repente, o Espírito Santo de Deus coloca alguém que precisava ouvir uma palavra com unção. Uma palavra que vem do alto. Gente, é impressionante quando o Espírito Santo de Deus começa a agir na nossa vida, principalmente com relação ao outro, porque Ele quer que você seja um instrumento eficaz na vida dos outros. Esses dias eu estava caminhando, não sei se eu contei essa história aqui, eu acho que não, mas como eu estou ruim de memória, eu estou contando as mesmas histórias nos lugares. E esses dias eu caminhando, comprando umas coisas, tá com o tempo. E aí eu comecei a perceber a minha vida, e eu comecei a agradecer a Deus. Meu Deus, como minha vida é boa, não é? Eu estou bem, estou vivendo o meu ministério, isso e aquilo, tantas graças, foi enchendo o meu coração de alegria, por tantas coisas boas que tem acontecendo na minha vida, e eu fui bem dizendo a Deus, caminhando assim no calçadão, e bem dizendo a Deus, por tantos feitos dele na minha vida, e encheu de alegria o meu coração, e eu fui naquela alegria e entrei numa determinada loja, que eu precisava comprar algo, e aí nesse momento, fui perguntar à pessoa, né, que tinha me pedido para eu comprar algo. Se eu tivesse na cidade, eu liguei para a pessoa, a ligação ruim caiu. Aí eu disse: nossa, não consegui ver, não consegui ouvir o que a pessoa disse. Aí a pessoa disse: ah, era o que o senhor queria comprar? O senhor... Aí a vendedora viu o movimento e daí perguntou: ah, o senhor estava tentando falar com sua esposa? Aí na hora deu uma risadinha assim, né? Oh, meu Deus, a bichinha, né? Aí eu disse: não era não. E aí comprei o que eu tinha que comprar, fui lá no caixa. Aí ela lá, aí eu olhei assim para ela, aí eu disse assim: eu te disse ali que eu não tenho esposo porque eu sou padre. Ela olhou assim para mim, o olho brilhou. Aí vendeu, quando eu ia saindo, ela disse assim: padre, eu posso fazer uma pergunta? Pode sim, eu voltei. Ela disse assim: padre, o que é que acontece com alguém que tira a própria vida? Aí eu olhei assim para ela, e eu sabia que a pergunta dela era algo além. Ela era a pessoa que estava querendo tirar a própria vida. E aí na hora eu lembrei do que eu vinha rezando no caminho. Como minha vida era boa. Como Deus estava derramando tantas graças na minha vida. Aí eu olhei para ela e disse assim: olha, certamente você está vivendo algo muito difícil na sua vida, mas você já parou para pensar como tua vida é boa? Esquece por um instante esse problema que você está vivendo e perceba tantas graças que Deus tem derramado na tua vida. A senhora tem filhos? Tenho um. Olha que bênção, a senhora tem um filho. A senhora tem noção do quanto o seu filho gosta da senhora? A senhora tem noção do quanto tua vida é tão abençoada? Tira o foco só num instante. Eu não sei o que a senhora está vivendo, mas olha, tantas graças que Deus derramou na tua vida. Aí ela olhou assim. Nisso chegou uma outra cliente. Aí eu me despedi dela e saí. Depois eu voltei lá para ver. Estava bem. Tudo isso para dizer, gente, que quando o Espírito Santo de Deus vai movendo algo no teu coração, é em função de outra pessoa. O dom que Deus te deu é para você ser beneficiado, sim, mas principalmente para que outras pessoas bebam desta graça. Então as pessoas não querem te ouvir falar na rua, você falando do Espírito Santo. Não, elas querem perceber a tua vivência. Porque a nossa palavra é sempre tão limitada, é sempre tão falha,
que muito mais vai falar as nossas atitudes, o modo como nós nos relacionamos com as pessoas, o modo como nós tocamos na vida da outra pessoa. As pessoas andam tão feridas, andam tão necessitadas e sedentas de Deus, que é nossa missão ir ao encontro desses e dar de beber a quem tem sede, e derramar da graça que você recebeu. Então, que cada dia que você se aproximar daqui da igreja, dessa fonte de graça, que seja para você sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus e cheio do desejo de alcançar outras pessoas. E não são só os seus não, os da sua casa. Às vezes a tua preocupação está só com seu filho, com sua filha, com seu esposo, com os meus. Não. Deixa que os teus, nosso Senhor cuida. Vai cuidar daqueles que vai passar por tua vida, sem você nem saber o nome. Na certeza que nosso Senhor cuida dos teus. E nós só vamos conseguir fazer isso, meus irmãos, com eficácia, se for com auxílio do Espírito Santo de Deus. Por isso que a oração diz: vinde, Espírito Santo de Deus. Que nós possamos sair daqui com o nosso coração cheio dessa presença viva, que os outros percebam algo de diferente em nós, nas nossas palavras, que as nossas palavras sejam acertadas, sejam precisas para a vida daquela pessoa, e assim a nossa evangelização vai ter eficácia. A nossa evangelização vai ter força. Porque se formos contar só com a nossa inteligência, só com a nossa capacidade, nós não vamos alcançar muitas pessoas. E detalhe, nós temos pouco tempo. Não pense que nós temos muito tempo não, não se engane não. E no céu, nós não vamos sozinhos para o céu. Nós devemos levar muitos outros. Muitos outros. Já pensou quando chegar o seu dia, que você voltar lá para o céu, você chega: menino, tu veio também, olha que maravilha, né? Eu intercedi por ele, eu rezei por ele, eu evangelizei ele. Como é bonito uma comunidade viva, que cuida uns dos outros. Se eu estou há mais tempo na igreja, eu tenho a missão de sempre conquistar mais um. E quando eu conquisto mais um, eu colo perto da pessoa, no sentido de ir discipulando e ensinando ela nos caminhos do bem. Imagine se todo ano, cada um conquistasse uma pessoa, para ser um bom católico, para ser uma pessoa realmente de fé. Cada ano você conquistasse só uma. Não é para vir aqui ver não, é para ser realmente um católico que participa, que é engajado, que se sente parte. A nossa igreja seria outra. E esse deve ser um compromisso que você deve assumir com Deus. Agora de hoje em diante eu vou colocar como objetivo conseguir alguém, conquistar alguém para o reino dos céus. Eu vou conquistar e vou acompanhar, vou ajudar a pessoa, né? Isso nós vamos conseguir de fato quando eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui diz assim, ó: Paulo impôs-lhe as mãos sobre eles e desceu o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. A nossa igreja tem que ser uma igreja que usa os dons do Espírito Santo. Tem que ser uma igreja que usa os dons do Espírito Santo. Imagina alguém sentar perto de você, todo desconfiado, e de repente o Espírito Santo falar: fala isso para essa pessoa aqui. Aí você diz: oxe, falo nada. Fala.
E de repente você fala e era exatamente aquilo que a pessoa precisava ouvir para aquele dia. Aquela pessoa vai sair encantada. Que igreja é aquela, meu Deus? Que as pessoas sabem da vida da gente. Sem a gente nem falar. Porque o Espírito Santo nos conhece a partir de dentro. Ele sabe de cada lágrima que cai no nosso segredo. E de repente Ele revela para você falar para a pessoa do lado. E dizer, olha, eu estou contigo. E ali não tem como ela não crer. Porque foi o próprio Deus que revelou. Foi a própria ação do Espírito Santo que fez com que aquilo acontecesse. Então a gente pensa que isso deve ser uma coisa. Não, padre, isso só acontece lá na Canção Nova. Não, padre, isso só acontece lá naquele grupo que é carismático. De maneira nenhuma. Deve acontecer em toda a igreja. Porque o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós. E você tem uma potência dentro de você e não usa. Você tem uma grande potência dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, mas você não está usando. Então nesta noite, eu peço que vocês voltem para casa, quando terminar a Santa Missa, e peçam, vem Espírito Santo, age em mim, para que eu seja um canal de graça na vida do meu irmão, da minha irmã. Age em mim, eu quero ser canal da graça. Eu sei que eu tenho muitos defeitos, mas muito maior é o teu poder, é a tua ação. Então vem primeiramente mudar o meu coração, para que eu possa transbordar essa graça que eu recebi na vida de cada irmão e cada irmã que se aproximar de mim. E finalizo com o último versículo desse evangelho, quando ele diz: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Seja um sinal de esperança, de coragem na vida de quem está sofrendo com tantas tribulações, que certamente outra pessoa vai se aproximar de você e vai ser usado pelo Espírito Santo, para que a cada dia que você se sentir fraco, alguém, por meio da ação do Espírito Santo, diga: olha, ele venceu o mundo, não desanima não, você vai vencer também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.